Aí, galera, é nóis, irmão. Declínio e queda, cavalo, não cada, queda do segundo reinado do Império Brasileiro. Então, agora nós vamos ver como é que isso aqui definitivamente foi para o espaço, virou purpurina imperial. Primeira coisa, se você está pensando que o Império no Brasil caiu porque o pobre não era contente com o sistema imperial, morra! Não foi por isso. Povo não tem peso, não tem pressão política. Povo, infelizmente, acaso mundial é massa de manobra sempre. Nosso país foi assim, até atualmente acontece. Então veja bem, causas. Eu posso apontar claramente o fortalecimento de setores expressivos. Entre esses setores expressivos, nós podemos citar classe média, burguesia urbana, e muita atenção aqui que quando o professor Fábio fala de burguesia urbana, ainda era muito pequena, mas já tinha um posicionamento político bastante interessante. Aqui o bicho pegou. Oligarquias dissidentes, todo o povo que mexia com a agricultura, mas que não era necessariamente ligado à cultura do café, setores do exército. Então todo esse povo aqui começou, de certa forma, a reclamar da inoperância do Império. Agora, eu não consigo deixar de colocar aqui do lado uma atenção. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer justiça nesse momento, porque a gente está falando de declínio do Império, dá a impressão que a República era a coisa mais interessante do universo. E não é assim que vocês têm que entender, gente. Nós temos Inglaterra hoje, que é uma monarquia parlamentar. Então a questão de monarquia ou república em si, a questão é a forma de desempenhar tal regime. A questão é a forma de olhar para o país como um todo, independente do sistema político que esse país adote. E esse foi o erro do Pedro II, lembrando que aqui nós já estamos num momento de velhice de Pedro II. Pedro II já vai estar no poder aí há mais de 4 décadas. Então atenção, o erro da monarquia no Brasil foi o de não se adequar às mudanças econômico-sociais. Eu não estou dizendo nem política. Eu estou me sentindo livre para não citar o aspecto político, mas econômicos, sociais. Então não é que a República era mais eficaz que a monarquia, porque a monarquia não soube fazer essa devida adequação, senão teria ficado por mais tempo. Tá? Agora vamos ao centro da coisa. Fatores que levaram ao declínio do segundo reinado.
São 3 fatores que qualquer concurso, qualquer vestibular pede. Eles vão falar sobre as 3 questões. Primeira delas vai ser questão religiosa. E dessa questão religiosa aqui, eu posso ligar, então, um desentendimento entre igreja e maçonaria. E nessa questão religiosa também, eu tenho que entender que Pedro era munido de um poder religioso chamado beneplácito. E eu não posso esquecer de falar para vocês que o vestibular cobra isso aqui. Relacioná-la, ou seja, relacionar a questão religiosa ao episódio da Confederação do Equador. Confederação do Equador, para quem não lembra ou vai lá pedir ajuda uma hora dessa para o São Google, Confederação do Equador, eu trabalhei com vocês lá no primeiro reinado, fatores que levaram ao declínio do moral do Pedro I. Confederação do Equador, então, Pernambuco, 1824. Então, só para entender, para você chegar até onde o Fabinho quer, não vou ficar com escreveção, quero contar esse caso para você. A gente sabe da rivalidade da igreja e da maçonaria desde a unificação italiana, quando começou a questão romana. A maçonaria era pró-unificação da Itália, a igreja era contra. A unificação veio, então nessa questão a maçonaria foi favorecida e a igreja perdeu os estados papais. A partir daí entra toda essa questão de disputa, de segregação, de difamações, pensamentos opostos, ligações erradas entre igreja e maçonaria. Dado o momento, isso aqui era o último quartel do século, aliás, era a segunda metade do século XIX, o Papa ordenou que todos os maçons fossem expulsos da igreja, uma forma de se vingar da maçonaria. A excomunhão, a expulsão era uma forma de humilhação pública. Essa ordem foi para todos os lugares e caiu no Brasil, não podia ser diferente. Só que no Brasil, o Pedro I e o Pedro II, pelo fato da Constituição de 1824 ser apta à ligação igreja-estado, o Brasil tinha uma religião católica como oficial, o Pedro tinha o poder do beneplácito, que ele poderia pegar todas as leis do Papa, que vinham de Roma, e aceitá-las ou não. E nesse momento ele usou o beneplácito, porque o Papa mandou expulsar maçom. Caramba! O Pedro era de dentro da maçonaria e todo o seu secretariado, todo o alto escalão de governo. Então ele falou, no Brasil essa lei não vai ser cumprida. Só que os bispos de Olinda e Belém não obedeceram ao Pedro, obedeceram ao Papa. O que o Pedro fez? Mandou punir os caras, prendê-los e submetê-los a serviços forçados. Numa região populosa de um país católico. Ou seja, a igreja tirou o pilar de apoio do império. A partir daí, a igreja não ia mais lutar para que o império fosse mantido. Segunda questão que levou ao declínio do império no Brasil foi a chamada questão militar. Para falar de questão militar, não existe como eu não lembrá-los de 2 episódios. Olha só. Exército e ato adicional 1834, dentro do regência trina permanente, exército e guerra
do Paraguai, 1865/70. Então aqui nós tivemos no ato adicional um exército que passou a ser esquecido, porque a menina dos olhos da regência era a Guarda Nacional, e aqui na Guerra do Paraguai nós tivemos um exército que passou a ser o quê? Valorizado? Aí é que tá. E na Guerra do Paraguai nós temos que lembrar que o exército brasileiro foi, sim, responsável pelo fato da soberania nacional ter sido mantida, porque o exército paraguaio, dado o momento, principalmente na incursão brasileira, a primeira fase da guerra, era muito forte. Então, quando o Brasil ganha, a Tríplice Aliança, aliás, ganha a guerra, o exército brasileiro despertou. Então, sempre nas minhas aulas de história eu falo, o exército brasileiro foi um até e outro após a Guerra do Paraguai, porque a partir daí ele não foi imediatamente valorizado, mas passaria a buscar tal valorização. Então, o que aconteceu? Após a Guerra do Paraguai, militares passaram a fazer o quê? A se manifestar contrários ao tratamento, ao espaço que o exército tinha em jornais. Quando isso aconteceu, o que o Pedro II fez? Pedro II usou seu poder imperial e decretou uma censura. E essa censura ia além. Ele exigiu punições aos militares que se manifestassem em jornais escritos. A partir daí, o que acontece? Ocorre um choque entre Pedro e o Deodoro, que era o ministro da guerra, o chefe do exército. E o Deodoro falou para ele, falou, olha, o senhor me desculpe, mas eu não vou punir quem se manifestar contra o Império, porque realmente nós precisamos de valorização, nós precisamos de espaço, de um monte de coisa, porque a Guerra do Paraguai parece não estar fresca na sua memória, mas na minha está. Então nós não vamos atendê-lo, nós queremos esse espaço e, acima de tudo, a sorte do Império está lançada. Ou seja, se acontecer alguma coisa contra o governo, que o abale, que o desestabilize, nós, exército, não vamos fazer nada para protegê-lo. Quer dizer, o Deodoro já anunciava o golpe que viria a 15 de novembro. E a terceira questão que levou definitivamente o Império ao fim, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Império era sustentado por três pilares. Um era a igreja, outro era o exército e o outro eram os fazendeiros. E esse tríplice pilar vai ser desfeito, vai ser quebrado. E os fazendeiros vão deixar de apoiar o Império após o desfecho da chamada questão abolicionista. E essa questão abolicionista, antes de mais nada, nós temos que lembrar aos alunos que no Brasil a abolição foi gradual, ela não foi abrupta, porque senão nós correríamos o risco de entrar num processo de haitização. Porque nós temos que lembrar um dado sério, gente. O Brasil, em 1850, que foi a primeira lei abolicionista, o Brasil tinha uma população de escravos que equivalia a 36% da população do país. Em 1888, quando foi decretada a última lei abolicionista, esse percentual tinha caído para 5%. E mesmo assim os fazendeiros vão deixar de apoiar o Império. Agora, só para fechar essa questão da aula, eu quero lembrar a vocês, já que foi uma abolição gradual, das leis abolicionistas. Quais foram? E lembrar que o vestibular não está pedindo mais elas por apelido, está pedindo por nome agora, para complicar mais a cabeça de vocês um pouquinho. São 4 leis: 1850, 1871
1885 e a última delas, a derradeira, que é de 1888. Vocês conheciam essas leis lá da escola pelos meros apelidos que elas tinham. Essa daqui é a única que não tem dois nomes, é um só. 1850 foi implantada então uma lei que eu já comentei numa altura aí, Eusébio de Queiroz. Proibia o tráfico negreiro a partir de 1850. Aqui o percentual de escravos era 36%. A partir daí veio uma segunda lei chamada Lei Rio Branco. Tá ficando difícil porque para vocês era visível. Era chamada Lei Ventre Livre ou do Ventre Livre. Tornava libertos os escravos nascidos de um ventre escravo a partir de 1871. Os caras iam ficar na tutela do dono, sem poder sofrer castigo físico, ser obrigado a muita coisa. Quando tivesse uma idade de autonomia, eles seriam forreados. 1885, uma outra lei que também por nome talvez vocês não tenham lido, mas é a Saraiva Cotegipe. Malditamente eles colocam esse nome para vocês não se lembrarem ou não fazerem a referência, a ligação com a lei dos sexagenários. Essa lei dos sexagenários, não que eu goste, porque eu também faço parte dessa camada explorada na questão de aposentadoria, mas ela é chamada de aposentadoria brasileira sim, devido ao fator previdenciário, né? Que aqui o escravo era aposentado, seria alforriado com 60 anos, mas logo aumentou o teto para 65 anos, que ainda estava chegando escravo ou vivo, é mais ou menos igual aposentado no Brasil, né? Daqui a pouco estaremos nos aposentando para deitar nos nossos caixões. E finalmente a última lei, que é chamada de Lei João Alfredo. Lei João Alfredo abolia integralmente a escravidão no Brasil, uma lei assinada pela princesa regente Isabel, a 13 de maio de 1888, conhecida por vocês lá da época da escola como Lei Áurea. A partir daí não tinha mais como o império se sustentar. Depois do episódio do famoso baile da ilha fiscal, o Pedro ainda tentou, de forma emergencial, compor novo ministério, o Vergueiro pulou fora, que fazia parte do governo, não quis mais. E um golpe tinha sido planejado para por volta de 21 de novembro, mas ele foi delatado, esse golpe. Então, antecipadamente, a 15 de novembro de 1889, Deodoro derruba o império. E o povo estava tão por dentro de política, é até desconfortável em falar nisso, estava tão por dentro de política que eles confundiram uma troca de governo, uma troca de sistema político com uma parada militar. Eles não sabiam o que estava acontecendo em frente ao Paço Imperial e ao ver tantos soldados montados, eles achavam que era um desfile. A partir daí, cai o Império no Brasil e entra a chamada República, dividida em República da Espada e República do Café, tema que nós vamos fracionar nas próximas aulas. Ok? Bom estar com vocês. Beijo.